Lilith, a crônica épica da primeira mulher. No jardim do Éden, antes que Eva fosse moldada da costela de Adão, havia uma mulher feita do mesmo pó da terra que ele. Seu nome era Lilith, e sua história não está nos livros canônicos, mas nas lendas que sobreviveram como brasas escondidas em pergaminhos e tradições orais. O encontro no Éden. Adão desperta e vê Lilith ao seu lado. Ela não é parte dele, mas sua igual. Seus olhos brilham como fogo e sua voz ecoa como vento livre. Ele pede que ela se curve, que aceite o papel de companheira submissa, e Lilith, porém, ergue-se e responde: não foi criada para estar abaixo de ti, mas ao teu lado. O jardim se silencia, o rio suspende seu canto e o céu observa. Adão insiste, mas Lilith não cede. Então veio a fuga. Então ela pronuncia o nome secreto de Deus que não pode ser dito, um nome que dá poder e liberdade. Com asas de sombra, Lilith se ergue e parte para o deserto. O Éden fica para trás, com sua ordem e sua promessa. Ela escolhe o exílio em vez da submissão. No deserto, encontra anjos que tentam fazê-la voltar, mas Lilith recusa. Prefere a solidão e a noite ao destino imposto. Assim, sua figura se transforma de primeira mulher e torna-se espírito noturno, guardião da liberdade e, para alguns, ameaça. O destino de Lilith. Na tradição judaica, Lilith é vista como demônio acusada de atacar crianças e seduzir homens. Na mitologia medieval, é a mulher que não se curva, associada à sedução e ao poder feminino. Na modernidade, reinterpretada como símbolo da independência, Lilith é lembrada como a primeira voz que disse não ao patriarcado. Eva e Lilith e suas duas faces do feminino. Eva nasce da costela, destinada a ser companheira e mãe. Sua história é de união e queda, de dor e continuidade. E Lilith, ao contrário, é ausência, rebeldia e liberdade. Eva representa a ordem e a continuidade da humanidade. Lilith representa a ruptura, o grito da independência. É uma leitura muito forte e literária. Lilith é o vento que atravessa o deserto, a sombra que não se curva, o nome que ecoa no silêncio. Eva é o lar, a raiz e a mãe da humanidade. Lilith é a chama que se recusa a apagar. E assim, entre mito e silêncio, Lilith permanece como a primeira mulher esquecida, a que escolheu a liberdade em vez de submissão e que se tornou símbolo eterno da independência. Na tradição rabínica, segundo o alfabeto de Ben Sira, texto medieval judaico, Lilith teria sido criada ao mesmo tempo que Adão, do mesmo pó da terra. Diferença de Eva, que enquanto Eva foi formada da costela de Adão, Lilith nasceu como igual. Isso deu origem ao conflito. Ela não aceitava submeter-se ao homem. Rebeldia de Lilith teria pronunciado o nome secreto de Deus e voado para longe do Éden, recusando as condições de submissão. A ausência nos textos canônicos da Bíblia hebraica não menciona Lilith como primeira mulher. Menção isolada apenas em Isaías, aparece o termo Lilith traduzido em algumas versões como criatura noturna ou demônio no deserto. A razão é que sua história foi preservada em tradições paralelas, não no canônico oficial, por ser considerada mito ou lenda. Na tradição judaica mesmo, Lilith foi associada a espíritos noturnos, demônios femininos e forças que ameaçavam crianças e mulheres grávidas. Na mitologia medieval, tornou-se um símbolo da sedução e da independência feminina, muitas vezes retratada como amante de demônios ou mãe de criaturas sobrenaturais. Na cultura moderna mesmo, Lilith é reinterpretada como arquétipo da mulher livre hoje, que não aceita submissão. Transformando-se em ícone feminista e literário, Lilith é o vento que sopra no deserto, a sombra que não se curva. Criada do mesmo barro que Adão, ela não aceitou ser moldada pela mão do homem, pronunciou o nome secreto de Deus e partiu, deixando atrás de si o Éden e a promessa da submissão de Eva. Por sua vez, nasceu da costela como parte do corpo de Adão. Sua história é de união e queda, de maternidade e dor, mas Lilith é a ausência e Eva é a presença. Lilith é a rebeldia e Eva a continuidade. Assim, entre mito e silêncio, Lilith permanece como a primeira mulher esquecida, que não aceitou o destino imposto e que se tornou o símbolo eterno da liberdade que desafia o poder. Se você já conhece essa história, deixe aqui seu comentário, me segue, curtiu, compartilha a República, coloca nos favoritos para mais vídeos, seu like, seus comentários é muito importante. Até o próximo vídeo. Na vastidão da África Ocidental,
Quando a noite desce sobre as aldeias e o vento percorre os campos como um sussurro ancestral, ergue-se uma figura que não é apenas homem, nem apenas espírito, o Zangbeto, o guardião da noite. Conta-se que seu nome vem da fusão de duas palavras antigas, Zan, noite, e Kibeto, caçador. Assim, ele é o caçador da escuridão, aquele que vigia quando todos dormem. Sua origem remonta aos povos Ogun e Egun, no Benin e no Togo, onde a religião voodoo moldou não apenas a espiritualidade, mas também a ordem social. O Zangbeto nasceu como força de proteção, uma polícia invisível que não se dobrava ao poder dos reis, mas ao poder dos ancestrais. Vestida em um manto de palha em forma de cone, sem rosto, sem corpo visível, o Zangbeto é mais que uma máscara, é um mistério vivo. Quando surgem nas ruas, movendo-se em giros e dançando, que desafiam a lógica. Acredita-se que não há homem dentro dele, mas um espírito que tomou forma. É nesse instante que o povo se cala, pois não se vê apenas uma figura, mas a própria presença do invisível. A invocação de um Zangbeto é um ritual profundo. Os tambores começam a bater em cadência hipnótica, cânticos ecoam em línguas ancestrais e oferendas são colocadas ao chão. Aos poucos o ar se torna pesado, como se o mundo espiritual se aproximasse. Então o Zangbeto aparece, deslizando como se não tocasse a terra. Ele pode revelar segredos, apontar culpados, proteger inocentes. É juiz e guardião, mas também espetáculo e fé. Na religião voodoo, o Zangbeto não é apenas um espírito, é uma instituição. Ele põe respeito, disciplina e justiça, funcionando como mediador entre os homens e os deuses. Sua presença lembra que a comunidade não está sozinha, que há forças maiores zelando por ela. Assim, o Zangbeto é mais que uma tradição, é a própria memória viva da África, um elo entre passado e presente. Ele guarda não apenas as ruas, mas também a identidade de um povo que resiste ao esquecimento, e quando a noite cai e o som dos tambores anuncia sua chegada, todos sabem que o invisível caminha entre os vivos e que a ordem da aldeia repousa nas mãos do caçador da noite. Esse é o Zangbeto, mistério, religião e justiça dançando sob o véu da escuridão. Os Zangbetos, conhecidos como Homens da Noite, são guardiões espirituais e sociais originários do Benin e do Togo, ligados à tradição voodoo e Yorubá. Eles surgiram como forças de proteção comunitária e se tornaram símbolos religiosos e culturais, invocando e invocados em rituais que unem espiritualidade, ordem social e mistério. A origem e o significado deles é nome Zangbeto, que vem das línguas locais Zandanut Beto, que é caçador, significando literalmente caçadores da noite. E a função inicial, eles são criados para proteger aldeias contra inimigos, ladrões e bruxas, patrulhando as ruas durante a noite. Na tradição, fazem parte da religião voodoo e Yorubá, especialmente entre os povos Ogun, no Benin, Togo e Nigéria. O símbolo representa uma força policial não oficial, garantindo segurança e justiça comunitária. A aparência e estrutura. Os Zangbetos são estruturas de palha em forma de cone que escondem completamente quem está dentro. Durante os rituais, acredita-se que espíritos não são humanos e entram nessas figuras, fazendo-os dançar e se mover sem que se veja qualquer pessoa controlando. Essas manifestações reforçam a ideia de que são seres espirituais autônomos e não apenas homens mascarados. Para a religião e sociedade, o culto, o Zangbeto é venerado como entidade espiritual e guardiã da ordem. Para a autoridade, atua como mediador entre o mundo espiritual e a comunidade, impondo respeito e disciplina. Na função social, além da dimensão religiosa, serve como mecanismo informal de controle social, punindo criminosos e reforçando valores coletivos. A invocação de um Zangbeto, como funciona? A preparação. O ritual é conduzido por sacerdotes voodoo que organizam a cerimônia em locais sagrados, chamando espiritualmente, com cânticos, tambores e oferendas que são usados para atrair os espíritos da noite. A manifestação. O Zangbeto surge em sua forma de palha, movendo-se e dançando como se fosse animado por forças invisíveis,
E a função do ritual é que durante a invocação ele pode revelar segredos, identificar criminosos ou simplesmente demonstrar seu poder espiritual diante da comunidade incrédula. A importância cultural para eles é que é uma identidade africana. O zangbeta é um símbolo da resistência cultural e da preservação das tradições ancestrais, incluindo muito mistério e fé. Sua dança inexplicável reforça a crença na presença de espíritos, mantendo viva a espiritualidade voodoo. E o legado hoje continua sendo lembrado em festivais e cerimônias, atraindo curiosidade de visitantes e estudiosos. E vocês, o que vocês acham sobre os zangbetos? O que já ouviu falar? Deixe seu comentário, que é muito importante, seu like, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos e até o próximo vídeo sobre mistérios no mundo. O Vale do Amanhecer, localizado em Planaltina, Distrito Federal, já ouviram falar? É um dos maiores centros espiritualistas do Brasil, reunindo cerca de 800 mil adeptos. Fundado na década de 1960 por Tia Neiva, sua religião mistura elementos do espiritismo kardecista, tradições indígenas, cristianismo e referências à antiga civilização, criando um universo místico único. O cenário do vale é a localização, que é aproximadamente 1 hora de Brasília, em Planaltina. A arquitetura é um complexo que impressiona pela diversidade simbólica, uma pirâmide, um templo em uma forma de espaçonave, um centro de oração em estrela de 6 pontas e esculturas em elipses. Ambiente. O espaço é pensado como um território sagrado, onde religião, identidade e espaço se fundem em uma experiência espiritual e estética. A religião cultuada. O nome oficial é Ordem Espiritualista Cristã. A fundadora é a Neiva Chaves Zelaya, conhecido como Tia Neiva, que afirmava receber instruções espirituais de entidades como Pai Seta Branca e Guia Central da Doutrina. A doutrina mistura espiritismo kardecista, catolicismo popular, tradições indígenas e referências às civilizações antigas como egípcios e maias. E as crenças principais são reencarnação e evolução espiritual. A presença de espíritos desencarnados que auxiliam os vivos. A missão de cura espiritual e equilíbrio energético da humanidade. Quais são seus rituais e práticas? Trabalhos espirituais são sessões de cura, aconselhamento e desobsessão espiritual. As vestimentas, os médiuns usam trajes coloridos que remetem a diferentes tradições, túnicas, capas, símbolos que evocam tanto o cristianismo quanto culturas antigas. E a hierarquia? Estrutura organizada em mestres e médiuns, cada qual com funções específicas nos rituais. A invocação espiritual a entidades como o Pai Seta Branca são chamadas em cerimônias coletivas, acompanhadas de cânticos, gestos ritualísticos e o uso de símbolos geométricos. Qual a importância cultural? É um território religioso. O Vale do Amanhecer não é apenas um templo, mas uma comunidade que cresceu em torno da religião, formando uma ocupação urbana própria. A identidade representa a função de espiritualidade e cultura brasileira, sendo considerado um dos maiores experimentos de religiosidade sincrética do país. A atração recebe milhares de visitantes e curiosos todos os anos, fascinados pela mistura de misticismo, arte e fé. Imagine-se um amanhecer no Planalto Central, o sol desponta sobre as colinas e no coração de Planaltina ergue-se um vale que não é apenas terra, mas portal. Ali pirâmides e espaçonaves convivem com cruzes e estrelas, como se o tempo tivesse se dobrado para reunir todas as civilizações em um só lugar. O único povo que veste túnicas coloridas, cada cor carregando uma missão, cada gesto evocando forças invisíveis. No centro, a figura de Pai Seta Branca é reverenciada como guia eterno, conduzindo almas em sua jornada de evolução. Os cânticos ecoam, os médiuns se concentram e o ar se torna denso em espiritualidade. O Vale do Amanhecer é mais que religião, é teatro cósmico, é encontro de mundos e a tentativa humana de tocar o infinito. Vocês sabiam que eu conheci um lugar tão diferente, tão místico, tão espiritual assim aqui no Brasil, tão perto de todos nós? Deixe aqui seu comentário, me segue, curte, compartilha e publica, colocando seus favoritos. Seu like é muito importante. Até o próximo vídeo de curiosidade.